Novidade é nossa maratona do Enem. Nós vamos agora resolver, algumas questões do Enem de 2019, que está bem recente aí, questões de biologia. São questões simples, como a gente vai observar, bem simples mesmo. As questões do Enem geralmente elas trazem aí um texto, depois desse texto ela traz um comando, e depois desse comando nós temos as opções. Então é basicamente esse o estilo de questões de biologia que está vindo no Enem. E não se preocupem que as questões de Enem, quando vocês precisam fazer cálculos, como a questão passada, é difícil. Geralmente são mais questões de interpretação mesmo, que exigem do aluno a sua capacidade de interpretar, e aplicar os conhecimentos que ele adquiriu na disciplina. Então vamos lá, vamos ler aqui o texto da questão. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas. Olha aí, nós temos as cutias, enterrando sementes para comer nas épocas mais secas, quando há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam, olha aí um comportamento das cutias, elas roubam sementes enterradas por outras. Olha aí, um comportamento que foi descoberto aí nas espécies de cutias, elas roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente ela possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, no texto aqui, tem todas as informações que a gente precisa. Então, vamos aqui para o comando da questão. Essa ladroagem está associada à relação de... Então, bora lá. A questão ela vai exigir que vocês entendam quais são as relações entre as espécies, de predatismo, competição, comensalismo e por aí vai. Então, bora lá. Vamos analisar essas relações para ver se elas se enquadram nesse hábito das cutias de ladroagem. Sinfilia. Sinfilia, pessoal, é uma relação de escravismo, onde uma espécie escraviza a outra. Ela é muito rara, então ela não se aplica aqui à questão das cutias de ladroagem. Predatismo. No predatismo, nós temos uma espécie predando outra, uma espécie caçando outra. A gente não vê isso, apenas que o que aconteceu foi que as cutias roubaram as sementes das outras. Então não tem como ser no predatismo. No parasitismo, nós temos aqui uma espécie se beneficiando em relação a outra, mas o parasitismo, eu vou estar parasitando outro indivíduo. No caso aqui não está acontecendo isso. Já competição, olha isso, eu estou roubando, indivíduos da mesma espécie, significa que eu estou de certa forma competindo, por aquele recurso. Então esse hábito de ladroagem das cutias, elas estão relacionadas à competição, que eles estão competindo por um mesmo recurso. Então o item correto é a letra D. Comensalismo não, porque aqui o indivíduo ia ter que estar neutro, o indivíduo ele se beneficia, enquanto o outro indivíduo ele nem está perdendo nem está ganhando. No caso aqui,
No caso aqui, alguém vai ter que perder. Então, não se enquadra no comercialismo. E só para confirmar aí, ó, nós temos aqui o gabarito e uma breve resolução comentada, né? Que indivíduos da mesma espécie ocupam o mesmo nicho ecológico. Por isso, a competição entre os indivíduos de uma população é a relação ecológica mais intensa. Então, se os indivíduos, naturalmente, indivíduos da mesma espécie vão ocupar o mesmo nicho ecológico, né? E como eles ocupam o mesmo nicho ecológico, é inevitável, né, que eles vão estar competindo por determinados recursos, né? Então, ao roubar as sementes uns das outras, as culturas estão competindo, né, efetivamente por alimentos. Podemos ver que é uma questão bem simples, né, de biologia que caiu no Enem de 2019. Se eu não me engano, a questão 91 da prova rosa. Vamos analisar outra questão. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, que é para vocês conseguirem visualizar melhor. Pronto. Bora lá para a próxima questão. Também da prova do Enem de 2019. De novo, nós temos a mesma estrutura de questão. Nós temos um texto, nós temos um comando e nós temos aqui as alternativas. Então vamos lá passar para o texto. A cada safra, né, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. Galera, essa questão de resíduos, né, é um grande problema, né, na produção de café, na produção de alimentos em gerais, né? Então esses resíduos que são produzidos, eles têm que ser dados um destino bacana a eles, né? E olha aqui o que a questão diz. A questão diz o seguinte, que o resíduo, né, ele pode ser utilizado como fertilizante. Então esse resíduo, né, ele pode ser utilizado como fertilizante. Mas por que é que ele pode ser utilizado como fertilizante? Né, porque ele contém cerca de 6,5% de pectina, né, que é uma espécie de polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis. Olha aí, esse resíduo que ele tem 25% de açúcares fermentáveis, né, como a frutose, a sacarose e a galactose, além, né, de ter também resíduos alcaloides, né, que são compostos aminados, né, que não foram extraídos no processo, né, de beneficiamento do café. Então, dado todas essas informações, né, o que é que a questão quer? Ela quer saber o seguinte. Esse resíduo, ele contribui para a fertilidade do solo. É um fato, né? Ele vai contribuir para a fertilidade do solo. Mas por quê? Por que esse resíduo ele vai contribuir para a fertilidade do solo? Então, nós temos aqui a letra A. Porque ele vai possibilitar a reciclagem de carbono e nitrogênio. O que é que vocês acham? Galera, essa é uma alternativa válida, né? Por que ela é uma alternativa válida? Porque, bora lá, né? Nós temos aqui pectinas, que são polissacarídeos, né? E nós também temos açúcares fermentáveis, né? E esses elementos, né, eles são basicamente formados por carbono, né? Formados por nitrogênio, por hidrogênio e oxigênio. Então, todos esses elementos aqui, ó, podem ser observados, né, nesses elementos que são encontrados nesse resíduo. Então, a partir do momento que eu uso ele como fertilizante de solo, né, para determinada lavoura, no caso aqui a lavoura de café, querendo ou não, eu vou estar recolocando, reaproveitando esses elementos no solo novamente, né? Ou seja, eu vou estar reciclando. Então, nós temos aqui a nossa alternativa correta, né, que é a letra A.
Mas vamos observar as outras questões, né, para analisar e entender melhor, né, todo o contexto. No item B ele está dizendo o seguinte: promove o deslocamento do alumínio que é tóxico. Galera, nós temos aqui um tipo de alternativa, né, que não se encaixa bem em um contexto, né? Alumínio. Não tem sentido, não faz sentido. Então, letra B, fora. Melhora a compactação do solo, né, por causa da presença de pectina. Galera, para a lavoura, a compactação do solo não é boa, né? Quanto mais compacto é um solo, mais duro é esse solo, mais difícil de penetrar água, mais difícil da planta penetrar suas raízes, mais difícil de infiltrar água. Ou seja, o solo compactado não é um solo bom para nenhum tipo de lavoura. Então, uma das questões, assim como a B, né, que carrega um item e torna aquela alternativa nada a ver. Então, a letra C também está descartada. Eleva, né, o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Não. Eleva o pH do solo? Não, esse trecho aqui torna uma alternativa errada. Só nós temos aqui açúcares, né? Nós temos aqui alcaloides e nós temos aqui também a pectina. Esses elementos não vão elevar o pH do solo. Então, o item D também está descartado. E a letra E apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais, né, por causa da cafeína. Não. Se ele é um fertilizante, ele não vai ter esses